possa usá-lo para fazer a mensagem. Meus queridos irmãos, graça e paz, amém? Irmãos, confesso aos irmãos, eu cheguei aqui às 7h30, eu vi um pedido de gente aqui, mas Sérgio, hoje eu acho que o pessoal não pegando, mas de repente chegou todo mundo, né? Que bom, Deus continue abençoando a vida dos irmãos. Eu acho que foi, gente. Comeram um bolinho, depois vieram para cá. Né? Isso. E meus irmãos chegaram, graças a Deus, os cultos de quinta-feira, irmãos. E uma coisa que a gente tem sempre orado a Deus, desde que cheguei aqui, né? Pelo culto da noite, domingo de noite. E cada dia, cada domingo é melhor. Né? Então vamos manter isso durante 2016. E nós não vamos deixar a peteca cair, né, irmãos? Amém, igreja? Amém. Porque Deus tem sido glorificado na vida da igreja. Testemunhos como o do irmão Wilson, que fez agora há pouco, né? Nos traz assim imensa alegria, meus irmãos. Porque a igreja é para isso, para essas coisas. O irmão Wilson chegou aqui, o irmão Wilson é outra pessoa, irmãos. Muito diferente do que chegou aqui. Ele chegou aqui muito triste. E meio sem esperança, né? Mas eu estava assim, pastor, não sei. Mas, irmãos, mas quando a gente ora, Deus ouve. Deus ouve. Aqui na igreja, eu vou dizer isso aos irmãos hoje. Aqui na igreja eu tenho tido uma experiência aqui de oração que eu nunca tive em igreja nenhuma. Nem olha, meus irmãos, todos, mas foram todos. E quem participou disso, que o pastor vai falar agora, os irmãos sabem do que o pastor está falando. Todas as pessoas que um dia chegou ali no gabinete, conversou com o pastor, problema seríssimo, problemas sérios, mas veio e disse: pastor, está sendo assim, 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 eu quero que o senhor ore por mim, nós vamos orar. Meus irmãos, eu fico até assustado, dois irmãos, e Deus responde. É algo incrível, algo incrível. E hoje, quando o irmão Wilson falou mais uma vez, mais uma experiência dessa, eu me lembrei das outras experiências. É por isso que eu falo aos irmãos, só tem problema se não pede ajuda, né? A gente tem que ser humilde, irmãos, para pedir ajuda. A Bíblia diz que nós devemos nos humilhar diante da potente mão de Deus. E eu creio nisso, irmãos. Tem uma coisa que eu acredito piamente, é em oração. Acredito muito nisso. Eu sei que a oração pode mudar todas as coisas, né? E nós oramos unicamente para que entendamos, para que aceitemos, né, a vontade de Deus. A gente ora para isso. E quando a gente ora assim, a gente compreende o agir de Deus.
nas nossas vidas. Deus nos abençoe, Deus continue abençoando o irmão Wilson e a sua família. Meus irmãos, nós ficamos de falar hoje de dar continuidade, né, à numerologia bíblica. Ela é de suma importância e nós já falamos um pouco na nossa apresentação. Nós falamos um pouco logo de cara, né, do número 7, o número que nós mais falamos. Falei também do número 1, que não tem assim muita coisa para se explicar em seu significado, que o número 1 é a singularidade, né? É a unicidade, e esse número ele também aponta para a pessoa de Deus, para a singularidade de Deus e a unicidade de Deus, porque Deus é único. O número 2 é o número da verdade. O número 2 é o número da verdade. No contexto jurídico judaico, duas testemunhas confirmam algo que é verdadeiro. Pela boca de 2 ou de 3 testemunhas se aceita uma verdade, né? Lá no sistema jurídico judaico, mas no nosso também, quando nós aceitamos qualquer documento importante, se requer também pelo menos o que? Duas testemunhas, né? Para que aquilo se torne verdadeiro. Então, o número 2 na Bíblia, ele tem esse entendimento de apontar para algo que é verdadeiro, ou também quando se repete 2 vezes, né, a mesma coisa, como Jesus dizia: em verdade te digo. Quer dizer, esse reforço ele é muito usado nos textos bíblicos, principalmente na poesia, né, nos salmos, nos provérbios, é muito usado. E Jesus usava bastante, né, a expressão na verdade vos digo, ou seja, sem nenhum medo de dizer a verdade, sem nenhum medo de estar mentindo ou de estar errando. Na verdade vos digo. Por exemplo, nós vemos também, quando José interpreta o sonho de Faraó, o sonho veio ao Faraó por duas vezes. Nós vemos também, por exemplo, o número 2 nesse sentido, ele está também associado ao número 3, porque as afirmações elas poderiam ser repetidas por 2 ou 3 vezes, né? E também quando os acontecimentos também se repetiam por 2 ou 3 vezes, o judeu sempre entendia que era uma ação de Deus na vida das pessoas. Se os irmãos lerem o livro de Atos dos Apóstolos com cuidado, os irmãos vão ver que o fenômeno das línguas ele se dá 3 vezes. Dá 3 vezes, sendo assim uma confirmação da descida do Espírito Santo sobre o mundo e sobre a vida dos homens. E o número 3, esse número também é um número que aponta também para Deus, né? Assim como o testemunho de 2 ou 3 pessoas garantiria que algo era verdadeiro, uma repetição tripla, pelo visto, serve para garantir ou enfatizar algo, mas é também o número de Deus,
o número 3, né? O número da Trindade Santa, que aponta para a ação de Deus na vida dos homens. Então Deus agiu e age na vida dos homens como Pai, e como Pai, a ação de Deus na vida dos homens e da criação é de gerar a vida, é de fazer com que a vida permaneça. O Pai gera, o Pai faz acontecer a vida. Então, por exemplo, o agricultor, ele pode arar a terra, ele pode adubar a terra, mas ele não pode fazer a semente germinar, né? Porque só quem pode fazer a semente germinar é Deus. Então, lançou a semente na terra, o agricultor não pode fazer mais nada. Aí agora é a ação de Deus na vida da semente. Então, nasce, morre e se reproduz a vida todos os dias. Essa é a ação do Pai, da compreensão da ação de Deus como Pai, a ação de Deus como Filho. Meus irmãos, é manter a esperança no mundo. Essa ideia ela vem da monarquia. Um reino, tem um rei, naturalmente, e o rei representa o poder do reino. O poder desse reino se mantém, é a presença do seu reino, se mantém em todas as dimensões, falando economicamente, socialmente, se manter coeso politicamente como reino. Mas se esse reino não tiver um filho, esse reino não tem esperança. Ele só tem poder, mas não tem esperança. Então a ação de Deus no mundo como filho é fazer com que em toda a criação, meus irmãos, exista a esperança de que a vida vai continuar, de que todas as coisas podem se renovar e permanecer. Então, é essa esperança que a gente vê na pessoa de Jesus Cristo. E como o Espírito Santo, a ação de Deus na vida, da criação e dos homens, como Espírito Santo, é também de permanência das coisas, de restauração e permanência das coisas. Então, essa ação de Deus na vida dos homens, ela é uma ação tripla. Por isso que o número 3 aponta também para a pessoa de Deus. O número que nos chama bastante atenção, e aqui eu vou pular propositalmente o número 4 e vou passar para o número 5. Em outra oportunidade a gente fala do número 4. Vem agora o número 5. Porque 1, 2 e 3 eu já falei assim, por cima, eu estou só fazendo uma síntese, né? Uma pequena lembrança do que a gente falou na primeira exposição. Mas o número 5 ele é um número muito importante, porque ele aponta para a responsabilidade e o trabalho. Por que que o 5 fala de responsabilidade e trabalho? Por causa dos dedos. São 5 dedos em cada mão, 5 dedos em cada pé.
E eu quero lembrar os irmãos o seguinte: na antiguidade, não se podia falar de trabalho sem mãos e sem pés. Hoje não, hoje uma pessoa pode trabalhar sem as mãos, ele pode trabalhar, ele pode dar comandos elétricos, né, através do cérebro, em uma máquina digital, uma coisa de ponta, algo assim, e fazer algum tipo de trabalho. Como nós temos um físico inglês, né, que ele é totalmente degenerado, vive acoplado a máquinas, não se move mais, nada, mas é uma das maiores mentes que o mundo contemporâneo possui ainda. Steve Hawkins. Então, para você ver que ele trabalha. Mas no mundo antigo não tinha esse entendimento, né? Os irmãos já viram aquelas esculturas, aqueles bonecos de argila, né? De barro, que é vendido assim nas feiras de artesanato, em que os pés são muito grandes e as mãos, não é isso? Já viram ou não já viram? Levante a mão, assim, só para saber se eu estou falando algo que todo mundo sabe, né? Exatamente, porque aqueles bonecos têm mãos e pés grandes. É só a gente olhar para aquela imagem. Sempre é um homem, né, com um rosto muito marcado pela vida, braços também muito, onde se mostra muito os nervos, né, os músculos dos braços, ainda que um tanto atrofiados, para mostrar toda aquela figura é uma demonstração de trabalho, toda aquela figura ali. E as mãos e os pés grandes é a marca do trabalho. Aquele homem é um homem que trabalhador, né? Nas culturas modernas também que os irmãos virem, quando se fala do trabalho, principalmente do trabalho escravo, né? O escravo aparece sempre descalço e com os pés grandes, dando a ideia também de trabalho. Então, o número 5 na Bíblia, ele tem essa simbologia de trabalho, mas também de responsabilidade. Por exemplo, na parábola dos talentos, quantos talentos, qual foi o servo que prosperou? Quantos talentos ele tinha? Não, 5 talentos, transformou em 10, exato, mas foi dado a ele o quê? 5, e ele granjeou mais 5, ele foi trabalhador e foi responsável. Aí diz o quê? Servo bom e fiel, sobre o muito eu te colocarei. Foste fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Aquele que tinha escondeu, né? Então, não que uma aí signifique responsabilidade, mas mostramos o seguinte, que a um servo se vê responsabilidade de trabalho e no outro preguiça e irresponsabilidade. Essa é a ideia. Como também nós temos também a parábola das virgens. Essas duas parábolas, não é à toa que elas estão juntas
no Evangelho de Mateus, no capítulo 25. Né? Só para refrescar nossa memória, eu queria que o irmão lesse, né, a parábola, só os primeiros versículos, a parábola das virgens, a partir do verso 1, e a parábola dos talentos, a partir do verso 14. Só o versículo 1, os versículos 1 e 2. Qualquer irmão pode ler. Os irmãos acharam? Mateus, capítulo 25, versos 1 e 2. Isso, loucas ou insensatas. As loucas, tomando a sua lâmpada, não levaram azeite consigo. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas com a sua lâmpada. aí tá bom. Agora, 14 e 15. 14 e 15, capítulo 25, 14 e 15. Isso, olha, ele deu os talentos segundo a capacidade de cada um. A quem ele deu 5 talentos, porque ele sabia que era mais responsável e mais trabalhador. Então, a palavra, o número 5, irmãos, ele tem esse sentido. Não significa, eu volto a dizer isso, que agora, toda vez que a gente vê o 5 na Bíblia, vai significar essas coisas. Não. O sentido do número na Bíblia é o sentido literal, mas em textos específicos esses números podem aparecer simbolizando, né, alguma coisa. Então, no capítulo 25 aqui de Mateus, a gente vê essa simbologia do número 5, que é a responsabilidade e o trabalho, né? Nas 10 virgens, disse que 5 eram prudentes, né? 5 eram responsáveis e 5 eram nécias. Não eram prudentes, não eram esmeradas, né, no trabalho que se propunha fazer. E então o número 5 ganha justamente essa dimensão. Então, os irmãos vejam só, Deus, na criação do mundo, Deus trabalhou 5 dias para o homem. Deus trabalhou 5 dias. Nesses 5 dias que Deus trabalhou, mostrou ao homem que ele era responsável e que ele era trabalhador. E Jesus disse o quê? Eu trabalho e o meu Pai também trabalha até hoje. E dizia: bem-aventurado é o homem que quando Jesus voltar, ele encontre assim, né, trabalhando na seara do Senhor, né, sendo trabalhador. E então Deus trabalha 5 dias
para o homem. Nesses 5 dias, Deus deu ao homem água, terra fértil, todos os vegetais, animais, selvagens e domésticos, as estrelas, todos os astros celestiais, a lua, o sol, todos os sistemas planetários. Deus trabalhou para o nosso bem. No 6º dia, Deus fez o homem. Então, essa responsabilidade, esse trabalho de Deus em nosso favor, Deus espera que façamos o mesmo com Ele, que tenhamos a mesma predisposição para Ele. Deus trabalhou 5. Sabe quantos dias Deus pede a cada um de nós? 1 dia. E muitas pessoas acham ainda que é o quê? Pesado? Pesado demais. Deus só pede um dia a você, meu irmão. E quando vem de manhã, ela diz que é muito difícil vir de noite. Quando vem de manhã e de noite, diz: quinta-feira eu não vou. Irmãos. Então, Deus nos dá também esse exemplo, viu? Que Deus trabalhou para o homem também 5 dias. Porque seria irresponsabilidade da parte de Deus fazer o homem e deixá-lo morrer de fome. Deus só fez o homem quando tinha todos os recursos para que o homem pudesse sobreviver. Porque Deus não é um ser irresponsável. Agora, você pode fazer essa oração que eu vou falar aqui agora. Senhor, cuide de mim, Senhor, da mesma forma que eu tenho cuidado das tuas coisas. O irmão pode fazer essa oração a Deus, pedir a Deus que cuide de você do mesmo jeito, com a mesma responsabilidade, com a mesma dedicação que você tem feito, que você tem dado às coisas de Deus. Quantos de nós podemos fazer essa oração? Então, irmãos, como crentes em Cristo Jesus, salvos pelo sangue do Cordeiro, limpos, purificados dos nossos pecados, nós precisamos ter também essa responsabilidade. Eu me impressiono muito com muitos irmãos, com a dedicação de muitos irmãos. E para mim é um exemplo, muitos irmãos desta igreja, muitos são exemplos para mim. Não é fácil, às vezes, você fazer certas coisas. Eu sei assim, eu vou citar somente um, não significa que os outros não sejam, viu, irmãos? É só um exemplo. Vou até pedir desculpas porque ele está aqui. Mas eu vejo assim a dedicação do irmão Carlos Madeira, por exemplo, está vindo da igreja. Não é muito fácil, não. Todos os problemas que nós fizemos, né? Hoje o irmão Madeira veio para a igreja, veio de táxi. Eu tenho cuidado de perguntar: Madeira, você veio de carro? Porque você se ele tem que vir aqui, não importa, ele tem que vir, ele vem. Por causa da dedicação, do cuidado, do trabalho, meus irmãos. E a gente precisa também ter essa mesma dedicação, né? Podemos colocar, vestir a camisa 5, né? A gente não precisa vestir a camisa 10, não. Vestir a camisa 5, que é a camisa do trabalho e da responsabilidade. Então, que Deus nos abençoe. Vamos nos colocar em pé e vamos agradecer a Deus, por mais esse
esse encontro que nós tivemos nesta noite. Né? Na próxima quinta-feira, então nós vamos falar do número 4. É de amanhã hoje. Não que é no novo, né, Márcia? É verdade. Então em 2016, irmãos, a gente fala do número 4 e do número 6. Tá certo? Isso. Exato. Agora temos a última confraternização depois do culto de Ano Novo, né? Então nós vamos orar, pedir a Emeliana que nos despeça numa palavra de oração. Amém, Senhor.